Estamos em uma sala de podcast com atmosfera intimista e profissional. As paredes são pretas, criando um fundo neutro. No centro da sala há uma mesa de madeira retangular. Sobre ela estão 3 canecas com café personalizadas com o logo do podcast. E ao lado, 3 taças de vidro com água. 3 cadeiras almofadadas pretas estão posicionadas ao redor da mesa, à frente de um microfone profissional. O ambiente é iluminado por uma luz branca suave que destaca bem os rostos e os elementos sobre a mesa. Ao fundo, uma cortina preta cobre toda a parede e, bem ao centro dela, uma TV suspensa exibe o logo do podcast. À direita da mesa está a apresentadora. Ela segura em suas mãos algumas fichas técnicas que consulta com atenção entre uma fala e outra. À sua frente está uma convidada mulher. Ao lado da convidada, à esquerda da mesa, está o convidado homem. Nas próximas falas, os convidados e a entrevistadora farão a sua própria audiodescrição. Que a pessoa ia ficar perdida, né? A gente sabe. O primeiro projeto da Secretaria de Cultura aqui de Hortolândia foi o Coquina de Ajudante. A Páscoa. Páscoa é pra quem? Um ovo custando R$50. Quem tem 5 filhos consegue? Para mim, um encontro espiritual com a capoeira. Um chamado mesmo. A capoeira me devolveu tudo. Eu fico até emocionado. Meu filho tem 11 anos. Ele nunca teve um amigo na escola. Hoje meu filho tem amigos. Os povos Banto foram os povos que trouxeram para o mundo, a questão da metalurgia. Que através da cultura, da espiritualidade, da ancestralidade, resgatou a sua vida, precisa falar. Fala galera, eu sou Stephanie. Estamos começando aqui mais um podcast em Hortolândia. Esse podcast chama Brasil Ancestral. É um podcast que é voltado para cultura afro-brasileira. E aqui nós vamos trazer tradições, valores, espiritualidade, empreendedorismo para o nosso povo preto, por fortalecimento da nossa cultura aqui na cidade de Hortolândia. Todos os convidados, eles são de Hortolândia e esse projeto ele é feito com recurso da Lei Aldir Blanc, do governo federal. Eu sou uma mulher negra, de cabelos loiros, estou vestida com um ancará africano e eu vou apresentar para vocês os convidados de hoje. Hoje vai ser um episódio muito emocionante, eu tenho certeza que vai pegar vocês que estão aí do outro lado. E a nossa convidada, eu vou falar para vocês um pouco só do histórico dela, porque são 72 anos, sendo muitos deles trabalhando firmemente para esse propósito cultural. Mas eu vou apresentar para vocês uma parte da história dela. Ela é moradora da cidade de Hortolândia, tem 72 anos, há mais de 42 anos é sacerdotista aqui na cidade de Hortolândia. Ela é iniciada nos ritos do candomblé, presidente do Conselho de Igualdade Racial e Promoção Social da Prefeitura de Hortolândia, já recebeu diversos prêmios e honrarias pelo seu papel social, tendo a sua casa, que é a Casa do Arco-Íris, reconhecida como um ponto cultural aqui na nossa cidade. Mãe Dango, muito prazer em te receber aqui no Brasil Ancestral Podcast. Bom dia, Steph. Vou primeiro me apresentar. Sou uma mulher negra, tenho 72 anos. Estou usando uma roupa feita pelo meu ateliê. Então, eu estou usando uma saia vermelha com estampas esverdeadas de pano africano. Uma batinha feita de renda verde. E estou com o elequê, que é da minha religiosidade, como Nenguenquice, autoridade espiritual, e estou com o toboço de pano branco de algodão, bordado em rechelier. Então, e fico muito feliz de estar aqui. Quero falar um pouco, tenho 3 filhos, 2 netas e 2 bisnetos.
E tem a minha comunidade, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, bom dia. São muitos outros filhos também, né? Quero dar bom dia ao mestre Léo, bom dia a todos aqui. É um prazer, né? Quando você me convidou para vir falar um pouco sobre a ancestralidade, fiquei muito feliz e também de participar desse projeto, né? Desse projeto que é a Lei Aldir Blanc. Obrigada, mãe. Ao lado da mãe, então, temos o mestre Léo, que é uma honra ter você aqui também ao nosso lado. Ele que tem 48 anos, sendo 28 dedicados à preservação e difusão da capoeira Angola, sendo reconhecido como um ponto cultural aqui em Hortolândia também. E é agente cultural, educador social, arte educador, condecorado com a medalha do Zumbi dos Palmares, e o currículo vai longe também, né, Léo? Prazer ter você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui ao lado da mãe Dan, também uma grande parceira da gente, e também, né, estar aqui nesse projeto maravilhoso aí que é o Brasil Ancestral, nesse podcast aí muito bacana que a gente está aqui hoje. Bom, eu sou, né, Leonardo, né, meu nome, sou um homem pardo, de olhos amendoados, estou usando uma touca nas cores da unidade africana, né, o preto, o vermelho, o verde, o amarelo. Estou com uma camiseta branca e uma calça social branca e um sapato social branco também. É isso aí. Vamos lá então, gente, conversar um pouco sobre a história de Hortolândia, como que é para vocês serem esse patrimônio cultural, se assim eu posso dizer, porque vocês são únicos aqui, né, na nossa cidade, o que vocês fazem pela cidade. E mãe, como que foi a sua chegada aqui em Hortolândia? Olha, antes de eu começar a falar, o mestre Léo ia cantar, não quer cantar, não, mestre Léo? Pode ser. Pra gente... Pode ser, Então vamos, claro, para começar bem, né? Chamar um pouco os ancestrais. Seu berimbau é um instrumento ancestral, né, africano, trazido para cá, né, pro Brasil pelos povos Banto. Uma das nossas heranças, né, mãe? Então vamos cantar uma cantiga aqui do meu mestre, que é muito linda, e faz saudade esse início. Conta minha gente que o povo de Angola chegou, a casa do arco-íris chegou. Abra a porta minha gente que o povo de Angola chegou, escola resistência chegou. Abra a porta minha gente que o povo de Angola chegou, o Brasil ancestral chegou. Lindo! Gente, é ao vivo aqui, viu? Quem sabe faz ao vivo, né? isso aí. Que lindo! Volta pra gente, mãe. Olha, Obrigado, mãe. primeiro quero dar bom dia também a todos que vão nos assistir. Pedir a bênção aos mais velhos, aos mais novos, aos meus iguais. Quero saudar todos os meus filhos e filhotes da Casa do Arco-Íris, da Organização Cultural e Social e Beneficente Isomo Samba Colomenha, que, traduzindo a Casa do Arco-Íris em português, chama Casa do Senhor da Chuva. O Stefano, falar de Brasil ancestral, falar da ancestralidade, hoje eu quero muito contribuir com esse podcast com um pouco da resistência do que eu vivo e do que a minha organização vive, principalmente aqui em Hortolândia. Sim. Quero saudar a Hortolândia também, né? Saudar a Hortolândia, saudar meus companheiros e companheiras e que conseguiu também esse projeto, saudar a minha cidade, assim, em nome do meu prefeito Zezé e o Regis, que é o secretário de Cultura, enfim. Só para dizer que eu estou aqui e a minha resistência é no mundo e a minha resistência também é aqui.
A Organização Cultural Social Casa do Arco-Íris, Steph, ela começou numa resistência que eu podia falar para vocês aqui, para vocês que vão nos ouvir, nos assistir, do preconceito racial, do preconceito religioso, de tantas coisas que eu acho que todo mundo já sabe. Mas hoje o que eu quero falar da resistência é o que as religiões de matriz africana, através das suas organizações, Tatetos, Mametos, Pai de Santo, faz para contribuir para a sociedade, através da minha vivência. Aqui, eu vim para cá na década de 70. Na década de 70, aqui em Hortolândia, no bairro para onde eu fui instalar a minha moradia, aonde também era onde eu atendia as pessoas, no Novo Ângulo. É um bairro aqui de Hortolândia. Que é um bairro aqui de Hortolândia, que naquela época não tinha exatamente nada. E junto com a minha casa, né, num barraco, fiz um barraco, entrei, né, foram chegando pessoas. E eu já era, naquela época, mãe dango, né? Um pouco madrinha Eunice e um pouco mãe dango, porque eu toquei um banda. Então eu toquei um banda há 9 anos. Disso. Então em Campinas eu era conhecida como mãe dango, como madrinha Eunice. Logo quando eu entrei e me iniciei no candomblé, eu recebi o nome sacerdotal de mãe dango. Então ficou, uns chamavam de madrinha Eunice, outros foram acostumando e foi juntando. Mas aqui em Hortolândia, no meu bairro, eu era a mãe de todo mundo, entendeu? Porque meu marido eu tinha um carro, um Fusquetinha. Então, a casa do Arco-Íris, ela era que levava para o hospital para ganhar neném, aquela que levava para o Mário Gatti, você entendeu? Então, essa resistência de viver com as pessoas de diferentes credos, é a necessidade que nos fazia nos unir. A comunidade, então, né? Então, a comunidade do Arco-Íris, ela era aquela que acolhia em todos os sentidos, porque você sabe, a gente que é de matriz africana, a gente é atirada, Sim. A gente está acostumado com as dificuldades. Então, aquelas pessoas mais frágeis, eu, meu marido na época, e a casa na época. Então, a Casa do Arco-Íris, ela foi essa percussora de lidar com a resistência do preconceito através da necessidade de acolhimento. E as pessoas foi me acolhendo na vida deles como protetora. A comunidade da Casa do Arco-Íris foi a primeira a trazer o Viva Leite em Hortolândia, através do Mário Covas. Pra você ver, né? A religião vai muito além, né? Então, por isso que eu falo, quando fala em resistência, eu quis falar dessa resistência de enfrentar o preconceito religioso através da necessidade que não tem religião certa. O que nos une, a fome nos une. Sim. A necessidade de socorro nos une. Né? Então, hoje, continuando, então, a Casa do Arco-Íris, que hoje é um ponto de cultura, não, ela sempre foi um espaço não só religioso, na questão de celebração religiosa, ela foi primeiro porta, né? Então, que foi o Viva Leite, foi a primeira organização, também só tinha nós, né? Você vê na década de 70, então você faz a conta. Em trazer a segurança alimentar, porque eu trazia de São Paulo, carreta através da CONAB, era um grupo de religiosos de matriz africana, São Paulo e interior, através da CONAB, na primeira gestão do Lula. Então, olha... Faz muito tempo, né, que já está trabalhando. Então, essa resistência foi nos unindo. Sabe? Então não tinha essa questão, eu sou de tal segmento religioso, eu sou de tal, não. Aqui, o que nos unia era a necessidade, né? Sabe? De crescer. E aí, a partir daí, tanto humanamente, eu tive essa coragem de chamar as pessoas para a luta, para discutir esgoto, tudo que você pode imaginar de estrutura em Hortolândia, eu, na pessoa da Casa do Arco-Íris, e meus filhos também, porque nós parávamos
rodovia para não ter pedágio, rodovia para não vir a FEBEM, você está me entendendo? Ajudar municipar nossa cidade naquela Quantas época. coisas, né? Então, a resistência que a sociedade não sabe, porque o preconceito, Sim. ele existe e vai existir sempre, mas eles não sabem que as religiões de matriz africana, a ancestralidade de matriz Sim. africana, ela é uma família, ela é um quilombo. Ali no Novo Ângulo, eu tenho um quilombo. Um quilombo que eu estou na 3ª geração ali. Eu encontro crianças que eram do tempo do Viva Leite, que hoje ele é casado, ele tem filhos, e quando eles me encontram em algum evento, já rapaz, eles falam assim, eu preciso falar que tem uma pessoa aqui que enfim, eu fico até tímida, que ele fala, quando fala, mãe Danga, a senhora sabe que eu alimentei com leite e a alimentação que a senhora dava para minha mãe quando eu era pequena. Eu ia na sua casa. Então, isso, e são pessoas muito de outras religiões. Então, essa união, o que eu conquistei aqui, sabe, nessa cidade, e nas cidades em volta, foi a resistência de dizer assim, olha, nós podemos cultuar Deus diferente, de formas diferentes. Sim. Mas o amor desse mesmo Deus nos une dentro da nossa existência, de buscar a questão de mulher, a questão de violência doméstica. Então, tudo que a Casa do Arco-Íris ela veio trazer aqui para Hortolândia e região, com ajuda, não foi? É uma casa que ela também trabalha com a política social. Foi através da resistência de dizer, olha, não vamos brigar não, porque a luta para a sobrevivência, a sua é igual a minha. A gente tem que estar junto, né? Entendeu? Juntos somos mais fortes, Sim, né? você entendeu? É um Ubuntu, Ubuntu. Nós somos um só. E essa palavra que eu vim saber muito depois, né? Porque a gente, naquela época, não pensa que eu sabia, imagina, a língua africana, A língua africana, né? era muito pouco, mas Sim. uma coisa a gente sabe hoje, que nós sempre foi um Ubuntu, entendeu? Um E essa propósito, essa foi a minha existência como sacerdotisa de religiões de matriz africana e como parceira, tanto social, cultural e política social da minha cidade de Hortolândia. Que lindo, mãe, esse relato. E como que a mãe vê, assim, essa questão das pessoas, mesmo fazendo tanto bem, ainda tinha o preconceito de querer receber essa ajuda, de querer receber esse cuidado vindo das pessoas? Ó, tinha e tem, né? Tinha e tem, Você imagina, né? A gente sabe. Como a minha casa, ela sempre distribuiu alimento, veja para você ver até onde chega. Então, era verdura, fruta, cesta básica, enfim, tinha dia de distribuição que a pessoa ia lá buscar a cesta básica e teve uma vez que eu nunca mais esqueci isso, uma pessoa com bastante criança, necessitando de alimento, e ela foi buscar os alimentos, né? E uma pessoa disse para o pastor dela que ela estava buscando alimento. E o companheiro dela foi discutir com ela lá na porta. E para ela não pegar os alimentos que o orientador espiritual dela, o pastor dela, não queria. E eu tive que descer para interferir, porque ela já estava com as sacolas na mão, e ele pedindo ela para deixar. Eu tive que falar para ele, filho, primeiro, eu não sou vaca, não sou do leite. Estou dando leite que veio, que é o pacotinho de leite em pó. E eu não sou agricultora. Então, esses alimentos veio através do agricultor familiar, com uma parceria da prefeitura. E eu sou aqui, facilito. Né? Então, fala para o seu pastor que não tem jeito desses alimentos estar contaminados com feitiçaria, porque eles vieram do espaço.
Sim. Né? Então, e alimento é sagrado, né? Sim. Né? Então, vários acontecimentos. Eu estou aqui falando de um. Sim. Porque é essa ligação que tudo que vem de matrizes africanas pode ser contaminado, entendeu? Sim. Hoje nós sabemos que isso é racismo, mas a alimentação precisa entender que ela é sagrada, né? Nós de matriz africana não temos problema. Eu como e bebo, se for de carinho, em qualquer lugar. Porque se você tiver receio, só você tem que acreditar naquela fé, que aquele alimento que você oferecer para mim, eu vou tornar ele sagrado para mim, né? Então, mas tem esses episódios, sabe? Então, até hoje ainda tem. Sim, né? a pessoa não queria Você veja aceitar, bem, né? essa questão mesmo de Natal. Natal, época da Páscoa, porque o povo inventa, né, Steph? O povo inventa. Ah, Páscoa é para quem? Um ovo custando R$50. Pois Um é. ovo custando R$30. Quem tem 5 filhos consegue? Então, as crianças, Acessibilidade, né? não é muito pouco para quem não tem, mas inventaram a Páscoa e a indústria adorou, né? Então, aí o que acontece? Dentro das comunidades, a gente corre atrás, porque a gente sabe que aquela mãe, aquele pai, vai ter problema nessas datas comemorativas. Então, a gente sabendo disso, a mãe Dango, com a família dela, vai buscar doação. E aí eu ainda tenho dificuldade de fazer aquela mãe, tá me entendendo? Pela orientação religiosa que ela tem, não pegar aquele ovo que veio de lá da indústria. Que eu pedi o parceiro, entendeu? Aqueles que entendem do meu trabalho social, que leva fechadinho lá. E eu ainda tenho, às vezes a criança fica olhando, chora até, porque eu tenho que dar, às vezes, fazer parceria com outras pessoas. Olha que tipo, com outras pessoas, minhas colegas de trabalho que eu falo, minhas parceiras, militantes. Então eu mando lá na casa da Maria, para a Maria dar para o João. Porque se a mãe dar, ele não vai pegar. Ela não vai aceitar, olha como que é, né? Você entendeu? Sim. Então, você veja o racismo religioso, Estruturado, né? o que faz você. Só que eu penso, nesses anos de militância que eu tenho, eu não vejo que melhorou nada. É mesmo, mãe? Vou falar 30 anos, não, digo assim, há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, aquelas crianças que eu estou te falando, Viva Leite, muitos deles viraram homens, cresceram, têm família. Porque naquela época eles iam lá comer o caruru de Cosme, você tá me entendendo? Eu chamava, pedia para eles rezar, pedir para Deus para que eles pudessem estudar. Só que esse racismo estrutural tirou as crianças de dentro das comunidades religiosas, principalmente de matriz africana, porque nós formamos família. A gente forma a família. A gente ajuda a família a cuidar da família. E essa questão do racismo estrutural através das religiões, que nos acusa de sermos feiticeiros, tiraram as crianças de nós e deram ela para droga. Pois entendeu? né? Porque eu não vi o preconceito. Ele foi estruturando de uma forma e foi tirando os jovens das religiões de matriz africana, a qual um caboclo conversa com a pessoa, com a criança, e fala com o adolescente, e diz, não vai para esse lado não, porque isso aqui não pode te ajudar. Hoje eles estão fora, mas socialmente eu não vi a sociedade devolver nada. Porque a casa, ela dá todo um acolhimento, né? Sim. Mas o preconceito, quando ele vem, ele barra isso, né? Sim. E, Léo, como que é na capoeira? Essa questão do acolhimento e da relação que tem com a questão religiosa? Para falar disso, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Porque acho que tem tudo a ver. Eu sou de Minas, né? Teófilo Otoni. E a minha família, a gente é uma família de imigrantes, né? Que vem para cá em busca de uma condição de vida melhor, né? Passamos muitas necessidades bem difíceis, fome mesmo, miséria, né? Situações bem difíceis lá em Minas.
E no final dos anos 70, um tio nosso ele consegue um trabalho em Campinas e ele vira coletor, né, de lixo na cidade. E aí ele então vai juntando dinheirinho, compra um barraquinho e ele volta para Minas e traz toda a família para morar junto ali. E aí é que já viu, né? Um barraco, 20, 30 pessoas juntas. Aquela coisa difícil, mas foi o que foi possível. Entrava água. E água, tudo aquela coisa. E aos poucos a família foi se reorganizando, a gente, né? Devido às... Cada um foi indo para um lado, foi se estruturando, né? Era periferia? Isso, a gente morava no antigo Furazóio, em Campinas. E de lá, né, era uma quebrada ali no Conceição, aquela região ali. E de lá, então, a gente foi parar no fundo de uma igreja evangélica, né? Fomos... meu tio passou a frequentar essa igreja e a gente, então, foi convidado a morar no fundo da igreja. A minha mãe pegou um carnê, né? Ali um carnê da S. Silva para pagar 30 e poucos anos e conseguimos então vir para cá, para Hortolândia em 86. Em 86 viemos para cá. São quantos anos morando em Hortolândia? 39, acho que dá 39 anos. 39 anos. E aí a gente então vem para cá. E aí eu estava com 10, 11 anos, eu morava com minha avó veio também. E todo dia a gente morava no Adelaide, né? Sim. A penúltima rua, a rua 8, né? Penúltima rua do bairro. Todo dia dava umas 5, 6 horas, né? Aquela luz só caiada, né? Pernilongo para todo lado. Minha avó falou, menino, vai lá fechar a janela. E a casa era alta, assim, tinha que fazer o pé direito alto, né? E aí toda vez que eu ia fechar, eu olhava assim, da janela, tinha aquela fazenda Santo Antônio, tem uma lagoinha na frente ali, tinha o pasto, e todo dia no final da tarde tinha um rapaz que ficava lá pulando, fazendo movimento de capoeira. E um dia eu criei coragem, falei com esse cara, o que é aquele negócio lá que você faz lá? Capoeira. Tinha quantos anos? Eu tinha 10, 11 anos. Nossa, é pequeno. E aí, então, ele falou, se você quiser, né, vai lá que eu vou te ensinar. Todo esse horário aí, você dá um pulinho lá. Aí eu fui. Fiz lá umas aulas com ele, nossa, adorei. Aí fui contar, né? Contar pra avó, contar pro tio. Ele falou, só que você tem que contar lá pra eles autorizar você vir, né? Aqui, eu tomei uma surra. E Mas por que tomou uma surra? O que eu ouvi, né? As palavras estão até hoje na cabeça, né? Que aquela era uma prática que eu ia ter que fazer pacto, né? Com o diabo, que era uma coisa demoníaca, que era uma coisa ruim, né? E que não era para mim continuar fazendo aquilo. Sim. Então, por isso que eu fiz esse link com a fala da mãe, né? Porque é isso, né? A demonização das práticas culturais, religiosas, sociais de matriz africana. Isso me privou de estar na capoeira, né? E já mais velho, né? Já com 20 anos, foi quando eu regressei, né? Tive um reencontro, para mim um reencontro espiritual com a capoeira. Que lindo, foi um chamado. Foi um chamado. Eu fui um adolescente problemático, né? Tive vários problemas, saí de casa, né, cedo, dei um pouco de trabalho, e com 20 anos eu já não estava mais em casa, eu estava num evento em São Paulo, a gente foi em busca de jovens que pensavam, eu era um jovem revoltado, né, com as questões da sociedade, com as injustiças, então a gente foi se juntando com jovens, né, que tinham essa mesma revolta, né? E a gente foi construindo, né, comunidades, construindo movimento social, movimentos, né, culturais. E a gente, então, eu estava num evento, eu tinha 20 anos, eu estava num evento em São Paulo, organizado por jovens, juventude, né? E na programação do evento tinha uma roda de capoeira, eu nem sabia. Aí, tô lá, tá rolando o evento, de repente começou a roda de capoeira, e quando eu vi, eu tava dentro da roda,
não vou falar que eu estava jogando, eu estava dando meus pulos lá, mas foi uma coisa assim que eu não lembro como foi que aconteceu, foi um chamado mesmo. Quando eu vi, eu estava lá dentro da roda, e aquilo foi muito marcante para mim, porque a capoeira era uma coisa que eu tinha até esquecido. Foi um corte, né, na minha história. E aí, quando eu volto, eu fui atrás. E nunca mais parei, né? Consegui provar para minha família que tudo aquilo que eles pensavam não era real, né? Sobre a capoeira, sobre a questão religiosa. A capoeira me devolveu tudo, né? Nesse processo de revolta, eu me tornei um jovem ateu. Fui ateu durante muitos anos, perdi totalmente a fé. Me distanciei da minha família, fiquei anos fora, né? De você mesmo, né? Se Me perdeu perdi nesse toda caminho, essa né? conexão. E a capoeira me devolveu tudo, me devolveu fé, me devolveu a minha família, porque a partir do momento que a gente vai ingressando no mundo da capoeira, todo o significado de ancestralidade, de respeitar o mais velho, de você conhecer quem é seu mestre, quem é o mestre do seu mestre, quem é o mestre do seu mestre, esse sentido ele foi ressignificando dentro de mim o sentido da minha ancestralidade carnal. Então eu me senti na necessidade de regressar também, né? Pro seio da minha família, fui buscar minhas raízes. Respeitar, né, quem veio antes e quem tá vindo também, né, através de nós, do conhecimento que a gente passa, né? Então a capoeira me devolveu tudo, né? Então foi a prova viva de que o que foi dito não era real. A prosperidade que a gente tem em vida quando tem essa ligação, né, com a nossa ancestralidade. A capoeira, ela me deu uma família, minha esposa é capoeirista, eu conheci ela dentro da capoeira, minha filha é capoeirista, tem 8 anos de idade, então só coisa boa, né? Através da capoeira eu fui estimulado a voltar a estudar, com 30 anos eu fui fazer faculdade, né? A capoeira foi me devolvendo tudo isso que você falou, que tem a ver com essa palavra de prosperidade. Hoje é uma palavra tão banalizada. O pessoal acha que é só dinheiro, né? É? Mas a gente vê quanto que é rico, né? Esse conhecimento. Então, esse processo tem tudo a ver, né, com o que a mãe dela estava falando. Sim. E no meu processo de ensino-aprendizagem, né, hoje, recentemente, né, o ano passado, em setembro, eu fui consagrado mestre de capoeira Angola. E eu já dou aula há muitos anos. Então, eu já vivi o que aconteceu comigo, eu vivi com outros adolescentes, com outros jovens, né, e pude intervir, né. Alguns eu consegui, né, conversar com a família, né, fazer essa abordagem, outros não, né. E falando nisso, como que é para você ver um jovem, às vezes na idade que você tinha 10 anos ou até menos, né, vindo também de periferia e tendo a vida transformada pela capoeira? Com certeza você já viu várias histórias, né, que passaram por lá. Vi e contribuí para isso, né, e contribuo até hoje, né. Isso para mim, é um dos sentidos, né, é um dos fundamentos da minha existência como capoeirista, né. Eu tenho um compromisso a zelar, né. Um deles é esse, é devolver o que foi entregue para mim, né. E quando eu consigo contribuir para esse tipo de situação, né, e diversas outras, né, questões de saúde mental, questões de violência familiar, questões de violência sexual, situação de rua. Tem de tudo, né? Várias histórias e vivências, trabalho infantil. Né? Então, assim, eu já atuei e atuo com diversos, né, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, que vivenciam vários tipos de violência, né? Então, para mim é uma grande alegria poder contribuir para mudar essas histórias de alguma forma, né? A gente contribui, né? O sujeito é que faz a transformação, né? E tem histórias maravilhosas assim que eu vivi, né? E pude auxiliar, contribuir para pessoas, né? Famílias, enfim. Então, você pode compartilhar uma dessas histórias com a gente de transformação? Posso. Essa uma do ano passado, eu atendi uma família, eram dois irmãos, né, um menino e uma menina, um menino autista,
11 anos por aí, os 2 gêmeos. E começaram a praticar, né, e tal. E a gente trata todo mundo de forma igual, né? A capoeira proporciona isso, né? Faz a gente sempre... E no final do ano eu recebi um grande presente, né? Porque a mãe, né, me procurou, falou para mim, você ficou até emocionado, né? Porque ela falou, olha, mestre, meu filho tem 11 anos, ele nunca teve um amigo na escola. Na escola ele sempre ficou com a irmã, né? Sempre ficou ele e a irmã. Depois que ele começou a praticar capoeira, a sociabilidade do meu filho mudou completamente. Hoje meu filho tem amigos. Meu filho conseguiu restabelecer laço, construir laço com outras pessoas. Então isso para mim é uma coisa assim muito, muito forte, né? Não tem O preço, poder, né? né? Você vê o impacto, né, do seu trabalho que causa. E é o poder da capoeira, né? E o poder da E o capoeira, poder sim. dessa... Que a capoeira, né, é uma tecnologia social, ancestral, de matriz africana banto, né, desenvolvida para proporcionar saúde mental, saúde física, saúde espiritual do povo. Nosso povo preto, nosso povo de periferia, né? É para isso, a capoeira ela surge para isso. É interessante você falar tecnologia, né? É uma palavra assim tão atual, mas ela vem com vários pontos, né, de saberes, de conhecimentos, e todos eles englobam e transformam isso, né? Esse saber em algo vivo, algo que transforma a vida das pessoas. Sim, a gente hoje está sendo induzido a pensar que tecnologia são essas câmeras, né? Esses microfones ultra poderosos, essa ideia de que inteligência artificial, né? Tudo coisa que é mentira, né? Tecnologia é isso aqui, é conversar, isso é tecnologia, dialogar com o outro, acessar o conhecimento do outro, para poder trocar, né? A gente pensa, né, o berimbau, né, esse instrumento. Isso aqui é tecnologia. Sim. Esse é o primeiro instrumento de corda criado pelo ser humano. Em solo africano, gente. Nossa. Isso é tecnologia. Daqui saiu tudo que você pensar de instrumento de corda saiu daqui. Né? A gente precisa pensar a ideia de tecnologia de uma forma um pouco mais ampliada, né? Porque a gente está sendo induzida a ficar na tecnologia que está, né, no celular. Mas se a gente voltar para o ancestral, tem muita tecnologia lá. Os povos banto foram os povos que trouxeram para o mundo, a questão da metalurgia. Né? As primeiras enxadas que foram usadas no Brasil vieram do Congo. Sim. Tecnologia roubada pelo europeu, português, né? E é patrimônio, né? Esses itens, né? Lá no terreiro a mãe também tem patrimônios, né? E como que é o projeto da mãe em relação ao resgate desses patrimônios? Olha, eu fico até emocionada de o mestre Léo falar. E pegando gancho agora para te responder, mestre Léo, eu fico emocionada de ver você falar dessa história que às vezes o povo quer apagar, né? Hoje é a questão do patrimônio material e imaterial, e esse material tecnológico que é nossa memória afetiva, né? Dos sons, né? Que nos leva nessa questão de saúde mental, né? De saber que tanto instrumento hoje endemonizado está no gospel, né? Tá na cantiga gospel, tá nos porque saiu o piano, saiu a harpa, né? E hoje todo mundo que mexe com música usa, né, os instrumentos que fazem essa ligação, né? E hoje a capoeira hoje é tão mudada, né, mestre Léo? Que essa questão capoeira um exemplo, capoeira de Jesus. Eles querem tirar, né? Quer tirar a identidade, né? Nós não podemos deixar, mestre Léo. O senhor é mesmo, o senhor, mestre Kim, os mestres mais conscientes, não pode deixar morrer. Agora, voltando para a questão lá
da Casa do Arco-Íris, Stefan, olha, eu falo assim, que lá em casa é um acervo vivo e com instrumentos guardados para que ele seja visitado no futuro. Porque tudo que aconteceu, tudo que acontece ali dentro da comunidade, tanto material quanto imaterial, ele vai para 50 anos. Então, é 50 anos que não tem jeito mais de não dar. Então, tudo que eu ganho de presente. Primeiro, o chão é ancestral, as árvores lá tem Tudo, né? é ancestral. Eu tenho uma árvore lá que eu plantei, que ela vai fazer 40 anos. Pé de obi, pé de acocô, Nossa, africano, né? aves sagradas que eu plantei, que são lindo. africanas, que estão lá há 40 anos. Meu Deus. Então, daqui a pouco, 50, e vão ficar lá, porque vai virar patrimônio de espaço de visitação. Então, assim, as pessoas são patrimônio. Veja você. Como você sabe que o candomblé de matriz africana, você tem os filhos, né? Então, assim, vem um filho, uma pessoa procurar a mãe dela. Aí ela vai fazer a consulta, a oráculo, a altaramenso, enfim. Aquela pessoa tem uma ancestralidade a ser cuidada e aquela pessoa, então, vai, se percebe que é aquela religiosidade que ele quer seguir. E aquele espaço vai ser espaço de encontro dele. E cabe eu e as pessoas que estão ali orientar ele como uma escola. Sim. Passa o tempo, aquela pessoa se encontra, se fortalece, aí traz a mãe, aí traz o pai, aí traz o irmão. E essa família, na casa do Arco-Íris, tem família que está lá há 38 anos. Nossa. Então, eu ajudei a formar, eu ajudei a mãe, ajudei ele na adolescência, como o mestre Léo está falando, de orientar, de cuidar, naquele momento de adolescência de 14 anos, né, que começa a ficar revoltado com tudo aquilo que ele está vivendo, principalmente se for ativista como você, porque tem espírito que já vem ativista. Sim. As pessoas, na verdade, precisam entender que a nossa espiritualidade, ninguém coloca espiritualidade na gente. Deus é maravilhoso e ele te reencarna espiritual. A gente é corpo e espírito. Então veja você tem espírito de guerreira, então ninguém vai te impedir. Então, aquele que está sufocado, ele acaba procurando a própria energia dele ancestral, porque o patrimônio de memória afetiva e espiritual está nele. Por mais que a sociedade queira tirar, aí chega, aí eu cuido, ali ele estuda, ali ele faz faculdade, ali ele faz doutorado, ali ele casa, ele traz se for ela traz o marido, e se for ele traz a mulher, e aí eu batizo o filho, e aí eu vou seguindo, então a gente faz formação de família. E aquela estrutura vira familiar, espiritual e cultural. E essas pessoas vêm de longe para a Hortolândia. Então, você veja bem, eu tenho pessoas que pisou no barro em Hortolândia, com a sua colaboração, ajuda a pagar o imposto que eu ainda pago da minha comunidade. Me ajudou muito nos projetos que foram aprovados na Câmara Municipal. Porque quando tem um projeto, mãe junta os filhos dela e leva. Se tem uma caminhada. Então, aquele acervo tem foto. Você sabe que eles foram lá fazer um mural de ancestralidade. Eu fiquei... esse cara impressionante. Eu não era nem nascida nessa época. Olha, de tanta foto, de tanta coisa que eu fui mudando. Então, lá em casa tem objetos, lembranças, pessoas e cultura, entendeu? Que é um patrimônio vivo. Sim. Eu falo, é patrimônio vivo. E não tem jeito. Tá lá para todo mundo ver, tá lá para contar. As histórias de Hortolândia vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para fora do Brasil, porque são pessoas que vieram junto comigo, que viveram a Hortolândia de ontem, de hoje, entendeu?
E é importante a gente falar desse acolhimento, né? Que o espaço de matriz africana, de axé, ele traz, a capoeira traz também, né? Esse acolhimento, que a pessoa ia ficar perdida, né? A gente sabe como que é, né? Igual o Léo, eu também passei por isso, eu estava perdida quando eu encontrei a casa de axé, e eu me encontrei também lá. Eles me deram tudo, a espiritualidade me levou lá para me dar a vida que eu tenho, né? E como que é importante, né? Todo esse processo que tem do trabalho que a gente realiza, né, culturalmente, ele vai muito além, né? É por isso que eu acho que da agora para frente, eu acho, é aquele preço que eu disse. Falar de racismo, falar disso, quantos negros, não sei, não, nós já sabemos disso. Sim. Então o professor, o mestre Léo, você, todos, eu tenho orientado isso às pessoas. Vocês que têm a experiência, que através da cultura, através da espiritualidade, através da ancestralidade, resgatou a sua vida, precisa falar. Porque nós temos essa dificuldade de testemunhar. Sim, e ter um espaço também, né, para ser ouvidos. Então, aonde espaço que você tiver, eu tenho feito isso nos últimos 10 anos. Você quer saber de mim? Eu vou falar do que deu certo. Sim. Porque falar do que não dá certo, já faz do que parte, não deu certo, já faz parte. Falar que ainda nós estamos lutando, sim. Porque o preconceito não vai acabar nunca. Né? Então eu preciso falar para vocês dos meus filhos, netos e bisnetos, que eu sou uma mulher hoje que viveu violência doméstica, que viveu estupro dentro de casa, mas que eu consegui estudar os filhos, que de onde eu vim é de uma espiritualidade imensa, mas perdi o pai com 42 anos, só com 8 anos de idade, com 8 filhos, minha mãe conseguiu, virou evangélica porque ela estava passando fome e a igreja naquela época, as igrejas evangélicas era a única que tinha recurso. Sim. Então hoje não, hoje eu tenho filho estudado, saí da violência doméstica, tudo isso através da espiritualidade ancestral. Não que quando eu era crente era ruim, mas eu era mais fraca. Achar a ancestralidade, ter coragem de assumir a ancestralidade ancestral, me deu força para dizer, eu estou aqui, eu vou viver, e o que Deus quer é que eu não morra. Então, eu preciso falar disso. Eu não quero mais falar que eu estou penando, porque eu não estou penando. E porque agora eu consigo dizer para você, deixa eu passar, tá bom? Mãe, então, por favor, manda uma mensagem para quem está ouvindo e precisa dessa coragem para que sente o chamado, né, da espiritualidade, mas não tem a coragem mesmo, né, para assumir. Manda uma mensagem para essas pessoas. Olha, primeiro assim, eu queria que você que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, entendesse que a gente é corpo e alma. E, sendo corpo e alma, você tem uma energia vital dentro de você que ninguém te colocou, você nasceu com ela. Porque isto é uma partícula sagrada que Zambi, Deus, Jeová, lá chama Deus do nome que você aprendeu, ele que colocou em mim e coloca em você. E é importante que essa ancestralidade te chama para a luta, te chama para converter você. Agora, aonde que você vai ser orientada para falar desse amor, falar dessa espiritualidade, não pode ser por imposição, não pode ser com preconceito. Deus não pode ter preconceito, entendeu? Deus não consegue ser preconceito, até porque ele é espírito. Então eu diria para vocês assim, olha, eu dou meu testemunho. A ancestralidade cuidou de mim. Meu em que sou de Oxumaré, sou de Angorô, porque eu sou da nação Angola. Então, mas para quem não conhece, ainda Angola, eu sou de Angorô. E Oxumaré é no Yorubá. É um santo que é da vida, que é da água, que atravessa o arco-íris. Se você tem uma necessidade, se você quer ir que está tratando com o psicólogo, não que nada contra, viu, gente? Precisa buscar ajuda. Mas se você está agoniado, se você está perdido, porque você tem uma ancestralidade, vá buscar.
Vai buscar Deus dentro do seu coração. E eu vou dizer para você, eu não ligo mais de ser chamado de feiticeira. Papai, ele era africano legítimo, filho de africano. Ele dizia assim, ele disse para mim antes dele morrer, eu só tinha 8 anos. Tire tudo de você, mas não tire a sua história, não tire a sua personalidade, não tire a sua essência. Deixa a sua essência fluir. Quando eu passar com esse torso, quando eu passar com essa roupa, para de achar que eu sou tudo isso, que eu sou uma macumbeira, porque eu nem toco tambor. Para, sabe? Vamos deixar cada um seguir Deus do jeito que ele quiser. O importante é você buscar a sua verdade espiritual. Então, o desejo é que você encontre esse Deus que eu encontrei. Sem cor, sem sexo, sem raça, só amor. Amor e acolhimento. E depois tambor, agogô, birimbau, porque vocês sabem, né, que o tambor chama. Porque hoje ninguém vive sem música, ninguém vive sem tambor. Então todo mundo é um pouco macumbeiro. Faz parte, né? Alegria. Gente, para finalizar, vamos falar um pouco dos projetos culturais que são realizados aqui em Hortolândia. Vocês têm algum projeto junto? Eu sei que vocês estão sempre juntos nas fotos, né? Quem acompanha no Instagram vê. Mas ficou essa dúvida. Agora, em abril, né, a gente vai realizar, inclusive a gente tem uma reunião daqui a pouquinho, né, com o Mestre Chiquinho. A gente vai realizar a primeira mostra hortolandense de culturas tradicionais, né? E aí a Mãe Dango, o Mestre Chiquinho, né, são convidados. Esse é um dos projetos nossos que passou, né, pela PNAB. E é uma honra, né? É uma parceira de muitos anos, né? A Mãe Dango é uma pessoa que mora aqui no meu coração. A gente está sempre tentando fazer alguma coisa junto, sempre, né, nos meus eventos. Eu realizo um evento anual, né, chama Hortolândia Tem Angola. E a Mãe Dango é nossa convidada. Frequentemente ela está junto com a gente. É um evento que a gente reúne a comunidade da capoeira, a comunidade das culturas tradicionais, né? E faz vivências, palestras, oficinas, né? São dias assim de muita atividade, muita troca, muito conhecimento. Gente do Brasil e do mundo inteiro vem para Hortolândia para participar. A gente vai fazer esse ano a nona edição. Eu quero fazer provavelmente eu faço a nona e a 10ª edição, porque o ano passado eu não consegui fazer. Já tem data? Ainda não, fechando. Mas aí a nona e a 10ª edição vai ser esse ano. E a gente, né, realiza as aulas de capoeira, né? Eu presto serviço para a Secretaria Municipal de Cultura desde 2013, né? A gente tem aí desenvolvido um trabalho, né, oferecendo oficinas de capoeira Angola para o pessoal aqui da cidade, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. E atualmente estou na Escola de Artes Augusto Boal, ministrando aulas. Também ministro aulas no Clube do Beiço, que fica na antiga 12, né, antiga Rua 12 aqui no Mandaum. Também estou lá. Às segundas e quartas, é uma turma só, adultos. Então, quem quiser participar, conhecer. E como que faz para procurar? Tem meu contato, pode me chamar no Insta, né? No meu WhatsApp também. Quem quiser chamar aí, pode chamar. No Insta lá também, tá bom? Acho que basicamente é isso. Olha, lembra que eu te falei para você que a gente tem muita alegria de ser ponto de cultura? Porque assim, o nosso primeiro, falando da questão dos projetos, o primeiro projeto da Secretaria de Cultura aqui de Hortolândia, o primeiro? Foi o Coquina de Ajudante. Nosso secretário de Cultura na época era John Lennon. E ele recebeu o primeiro projeto de grupo de percussão que era o projeto do Coquina de Ajudante, que com meu filho Cassumbi,
que foi oficineiro muitos anos, hoje ele está no outro setor, mas foi oficineiro, então foi o primeiro projeto que a cultura na época recebeu. Depois tinha Cultura Viva e aí nós criamos o Cupinandi Agendange, aonde que ficou mais de 8 anos, ganhou vários prêmios. Depois nós temos, dentro desse projeto, eu fico muito feliz hoje, aí minha casa foi pontinho de cultura, na época, dos pontão. E hoje eu fico muito agradecida que a gente precisa reconhecer, né? E dar parabéns mesmo para nós e para a nossa cidade estar na frente entre as outras cidades sobre a questão, né, do envolvimento dos artistas, né, os fazedores de cultura. Né? E veja você, eu vou para Campinas, você veio para cá. Então, essa troca. Então, eu penso que os projetos, mesmo hoje, que eu sonho e que eu esperei muitos anos, até para a questão do prêmio, eu quero muito fazer, continuar os meus projetos de costura, de dar aula, de você conhecer o que você faz dentro do candomblé. Como é que faz o acarajé, né? Porque eu faço isso. Eu vou nas escolas, boto os alunos para fazer acarajé. Nas escolas? Nas escolas aqui de Hortolândia. Dividindo saberes, sim, né? Eu vou lá, ensino eles que tipo de ervas que eu vou usar, que tipo de chazinho da vovó, que todo mundo chama, que cura tudo. Toma chazinho de hortelã, mas se eu falar que eu uso para banho, já é feitiço. Aí já vira macumbeira, né? Com os alunos. Então eu estou muito feliz. Primeiro de ter os projetos meus, já que já eram feitos e reconhecidos, né? Pela nossa Secretaria de Cultura, pelo nosso prefeito Zezé, pelo nosso secretário, Cafu. Então, eu não estou aqui, não, eu estou reconhecendo que eles estão hoje melhor, né? Porque você vê, eu vou conseguir fazer alguma coisa com dinheiro, porque antigamente eu fazia só com dinheiro. E você também, com a minha gasolina, com tudo, com pessoas voluntárias. Então, hoje, ser reconhecido e ter condição financeiramente de você dividir com uma pessoa uma oficina e falar assim, eu estou te convidando para você dar uma oficina no meu projeto e você ter um jeito de pagar pelo menos a gasolina dele. Não é? Faz muita diferença, não né? É? Hoje eu estou muito feliz, porque meus filhos vinham de São Paulo dar aula de dança, da oficina de gravidez precoce, com dinheiro dela. Hoje, através do projeto, eu posso dizer, olha, minha cidade me deu condição, através de um projeto, né, de eu te pagar sua gasolina e seu pedágio. Muda tudo, né? Eu tenho que agradecer muito, né? Então é isso, eu agradeço a vocês pela presença, foi muito enriquecedor ter os dois aqui, e vamos dar vozes para quem tá vindo aí, né, pra gente continuar nessa luta pela fala antirracista. A gente vai deixar os contatos aqui embaixo. Se você gostou, curte e comenta o que você achou desse episódio. Esse foi o primeiro episódio do Brasil Ancestral Podcast. E é isso, foi!